Eu já tinha falado nas nossas aulas, né? O conteúdo delas agora vai ficar disponível no YouTube. Então vai ter as aulas, os plantões ao vivo aqui no Teams, mas as aulas gravadas elas vão ficar disponíveis lá no canal do YouTube, lá que daí eu passo pelo Correio Tech para vocês e também pelo e-mail de vocês. Uma das estratégias que eu estou utilizando, né, porque às vezes o pessoal está com problema de acesso ao correio institucional, algumas pessoas estão com problema aí com relação a esse acesso, então estou deixando disponível lá e ficar com um canal disponível lá para vocês poderem acessar sem muito problema. Indo direto ao ponto, né, a gente está aí no momento onde a gente já vai começar as recuperações das agendas 1 até a agenda 5, que a gente vai ter aí disponível já em alguns dias, a gente vai estar disponibilizado já. Lembrando que as recuperações são para quem perdeu as tarefas, né, não conseguiu entregar no prazo, não fez por algum motivo, ou para quem teve menção insatisfatória. Então vai ser aberto lá as recuperações para aqueles que fizeram isso. Para quem já tem as menções, etc., não vai ser necessário fazer. Tá bem? Então, para esses dias aí, vai ser disponibilizado esse recurso para que vocês possam aí manter as atualizações, etc. Como eu já tinha comentado anteriormente, né, agora vocês estão aí no terceiro módulo, é um tiro e uma queda, então é importante a gente ter esse viés aí de executor no decorrer das nossas agendas e atividades. No caso específico, né, em tecnologia da informação 3, ela é um módulo bastante diversificado, né? Nas nossas primeiras agendas a gente finalizou aí a parte de banco de dados, finalizou no sentido assim, né, se estendeu e se aprofundou aí dentro dos conteúdos de banco de dados, onde a ideia era basicamente você começar a trabalhar com a parte de procedures, functions, trabalhar também com a parte de triggers e views. Então, que são, vamos dizer assim, é o refinamento que você tem dentro de SQL. Dentro de uma das conversas que a gente teve, ou pelo menos dentro do material que a gente comentou lá, uma das coisas que eu comentei com vocês a respeito dessa questão aí desse viés de trabalhar com SQL nesse nível, com relação vamos dizer, deixa eu ser simplista e menos prolixo. Quando que você vai trabalhar desse jeito no banco? Em ocasiões muito, muito específicas. Normalmente, alterações como essa que foram propostas lá dentro das atividades são recursos que você faz para aprender a linguagem, quer dizer, para você entender como é que você escreve códigos em SQL, onde você mexe diretamente na base de dados, faz as alterações de registros direto no arquivo físico. Esse tipo de coisa você só faz assim em casos muito, muito específicos. Porque trabalhar desse jeito, se você faz se por acaso der alguma inconsistência dos dados, você perde aquilo. E quando eu digo perder em determinadas situações, se você não tem um backup, é irrecuperável. Então, é sempre interessante fazer esse tipo de coisa, só quando for muito, muito, muito necessário. Como funciona no convencional, né, no cotidiano? Você faz as alterações na aplicação, por exemplo, no banco de dados original eu não tinha um determinado relatório, então eu vou precisar lá criar lá uma pesquisa em SQL para gerar esse relatório. Então eu faço isso na aplicação e a aplicação faz isso para o banco, solicita isso para o banco, porque existe essa flexibilidade de você fazer essa intermediação, né, da aplicação fazer essa intermediação no seu SGBD e o SGBD mexer lá no arquivo físico. Essas intervenções que vocês fizeram nessas três primeiras agendas, assim, diretamente no arquivo físico, mexendo no SQL, mexendo na base, cria tabela, cria campo, cria os views, cria os triggers, é importante que você saiba isso, né, para que numa situação mais específica e necessária você consiga fazer essas alterações na unha, mas em geral você não faz desse jeito, né? Não é dessa maneira. Normalmente você vai usar algo intermediário. Porque trabalhar com banco de dados, vocês já vieram lá desde do primeiro módulo, tendo vamos dizer, construindo essa base aí com relação à tratativa de banco, a parte de aplicações e desenvolvimento de aplicações que usam banco,
No seu cotidiano, se alguém já está trabalhando com isso, uma das coisas com as quais a gente mais trabalha efetivamente é com a aplicação. Então, seja ela uma aplicação desktop, seja ela uma aplicação web, é essa aplicação que interage com o SGBD e o SGBD que trabalha com banco. Então, essa intervenção de você abrir o console do banco e sair escrevendo SQL, onde você vai conseguindo as views, onde você vai mexendo lá, fazendo os triggers, vai lá e mexe numa function, cria uma function ou cria um procedure, elas são situações em que você vai se ver, dependendo da situação, sendo necessário fazer esse tipo de coisa, mas não é algo corriqueiro, não é o que você vai fazer sempre. Tudo bem até aqui? Perguntas até aqui? Bem, um outro aspecto que é importante da gente ver aqui, né, a partir das agendas posteriores, dentro das correções lá, né, que eu entreguei para vocês aí, etc., eu fiz alguns apontamentos na seguinte situação. A maioria do pessoal conseguiu fazer as entregas dentro do que foi pedido. O que faltou, que eu percebi na maioria das vezes, é assim, organizar o script como um todo, porque além das evidências, né, que a grande maioria colocou, foi uma imagem, um recorte do resultado, o que faltou, assim? Por exemplo, eu vou precisar corrigir a sua tarefa. Eu preciso do código inteiro, organizado, porque, assim, que ela me mandou, assim, confere com o código que ela me mandou. Do jeito que estava lá, não questionando nem nada do gênero, mas falta esse subsídio, porque assim, como é que eu vou comparar esse resultado? Por isso que alguns eu fiz algumas observações com relação a isso, mas na maioria conseguiu atingir o objetivo sem muito problema, assim. Eu percebi que a maioria conseguiu entender os objetivos das agendas e conseguiu caminhar com relação a isso. É claro que para você ter mais refinamento na entrega, para que você consiga ter mais, vamos dizer assim, colocar assim, né, colocar mais esmero, assim, uma coisa um pouco mais refinada, esse é o termo, praticando. Trabalhar com a linguagem SQL, que é uma linguagem basicamente de script, ela é um tipo de situação que ela exige de você algumas peculiaridades que estão muito vinculadas principalmente a entender a regra de negócio. Porque assim, uma vez que você tem consolidado, vamos pegar pela primeira parte, né, que é entregue para você na tarefa lá, tanto nas primeiras tarefas lá que a gente trabalhou. É entregue para você o script básico, onde cria as tabelas, popula a tabela. Bem, esse é o primeiro ponto, né? Você precisa ter dados para trabalhar. Os demais itens com os quais você vai sendo solicitado, onde você cria lá os procedures, cria as functions, cria as views, esses problemas, vamos dizer assim, nessas solicitações, elas vão surgir à medida que eles vão atender determinadas necessidades de negócio. No caso das tarefas em específicos, a ideia principal é você pôr em prática esses conhecimentos que são solicitados no banco, como diz lá no material didático que vocês receberam e dentro das aulas, né, que orientaram aí vocês, né, nortearam vocês para receber algumas dessas atividades. O passo posterior, né, vamos dizer assim, né, o dia a dia vamos dizer assim, dessas práticas, vai depender muito do contexto com o qual você se encontra. Apesar de banco de dados ser uma coisa que é quase que intrínseca na grande maioria dos sistemas com os quais você vai trabalhar, ele é um mundo à parte no que diz respeito às suas intervenções cotidianas. O que eu quero dizer com isso em termos simples? Mexer no banco de dados é nervo exposto. Hoje em dia não, né? Já há algum tempo, trabalhar com o banco, você trabalha com um dos ativos mais valiosos que você tem na empresa. E isso, vamos dizer assim, se tornou uma das coisas mais convencionais, quer dizer, mais comuns existentes em qualquer negócio. Hoje, principalmente hoje, que a gente trabalha a gente está num momento onde você
tenha consolidado essa questão do ambiente digital, dos negócios digitais. Então, isso hoje vamos dizer assim, é de praxe. Hoje, qualquer empresa, ela começa no digital. E esse digital, né, a sua molécula, né, o seu core, ele começa com um banco de dados. Seja um banco de dados de clientes, seja um banco de dados de produtos, seja um banco de dados de gerenciamento de recursos, enfim. Você tem aí banco de dados para tudo que é gosto. Ou melhor, né, vamos colocar de uma forma um pouquinho mais refinada, para todo tipo de necessidade. E esse aprendizado que você desenvolveu aí no decorrer dessas agendas, né, esses primeiros passos, é justamente para que você possa consolidar isso, consolidar essas ações, né, saber usar o ferramental. Agora, o momento de aplicar isso vai depender muito do contexto que você se encontra. Na maioria das vezes, o que vai acontecer? Você vai ter uma aplicação, como eu já disse no início, você vai ter uma aplicação onde essa aplicação consulta o SGBD, dentro dessa aplicação, seja ela em Java, em PHP, JavaScript, Python, que seja, vai abrir uma sessão em SQL, e nessa sessão em SQL, você vai ter lá as intervenções que você precisa fazer no banco, seja para fazer uma consulta, seja para fazer uma view, seja para fazer um procedure, enfim, o que você precisar ali. Para fazer cálculos, porque normalmente o que acontece, você consegue, com a linguagem script de SQL, não é bem uma linguagem script, né? Com a forma de escrever em SQL, ele permite, inclusive, você fazer cálculo. Por exemplo, algo simples. Vamos supor que dentro do seu banco de dados, um dos campos que tem lá é data de nascimento. No que diz respeito lá a cadastro de clientes, tem lá a data de nascimento. Usando dos recursos que vocês vieram aprendendo até o momento, você pode, por exemplo, obter a idade daquela pessoa naquele momento da consulta, fazendo a comparação da data de nascimento, fazendo a operação de data, né, utilizando a data de nascimento, comparando com a data atual. Daí te informar, né, ou dependendo do que você queira fazer, qual a idade das pessoas ou daquela pesquisa que você viu, enfim, daquilo que você precisa trabalhar. Bem, sendo um pouco mais atrevido, né, na relação que a gente está trabalhando hoje, vale a pena você, como recurso disso, tem um ambiente que eu gosto muito de compartilhar aí com o pessoal, principalmente para quem quer, vamos dizer assim, exercitar, reforçar os conhecimentos na área de SQL, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um momentinho, por favor. Estão conseguindo ver minha tela aí, pessoal? Dá um ok aí no chat se você está conseguindo ver minha tela aí, por gentileza. Sim, professor. Ok, todo mundo vê a minha tela? Bem, esse daqui é um site que eu sempre recomendo para o pessoal que já tem uma certa experiência, né, já tem um certo nível introdutório, mas que eu, inclusive, coloquei no chat para vocês, mas que precisa, vamos dizer assim, quer se refinar no que diz respeito a trabalhar com a linguagem SQL, trabalhar com com essa biblioteca aqui, com esse site, que ele traz toda uma biblioteca para que você consiga efetivamente fazer o quê? Trabalhar com SQL, na sua essência. Assim. Como escrever, por exemplo, scripts, como entender os comandos para trabalhar com SQL, como você monta determinados scripts para execução de determinadas atividades. Então, é bastante interessante você trabalhar com isso, porque ele, basicamente, consegue te dar um leque muito amplo de uso de linguagem SQL que você pode usar em qualquer banco. Vamos dizer assim, é o exemplo de SQL puro, entendeu? Onde você não depende do banco de dados para isso. Então, tudo que está sendo mostrado nesse material
você pode usar em qualquer SGBD que trabalhe com a linguagem SQL. Então, você pode trabalhar com MySQL Server, aliás, com MySQL, SQL Server, Postgre, enfim. Até o Firebird do Google você consegue trabalhar utilizando essa linguagem para, aliás, esses scripts, né, essa estrutura que você vai aprendendo aqui na linguagem para trabalhar. Então, aqui tem alguns exemplos que você pode utilizar. Aqui tem alguns exercícios. E a grande sacada daqui é você não tem necessidade de instalar nada no seu computador. Você tendo conexão à internet e o navegador é o suficiente para que você consiga aí executar as tarefas que estão sendo pedidas aí para que você consiga desenvolver as atividades. Então, vale aí a pena você investir algum tempo, caso seja do seu interesse se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, nessa parte de SQL, complementando, inclusive, o que vocês viram nas aulas que estão disponíveis no material de apoio dentro do site. Então, vale aí como referência. Um outro material que também serve, mas ele é mais introdutório, mas vale pela abordagem que esse material te traz, que é esse material aqui do... Isso. Você pode fazer um cadastro no site, é gratuito, você pode usar a sua conta do Gmail. Aqui eu estou usando a minha conta de e-mail institucional, mas você pode usar a sua conta do Gmail, uma outra conta particular, desde que você tenha acesso a esse e-mail. Daí você tem aqui, ó, dentro do item programação, alguns itens que são importantes para fazer. Ele tem um esquema de gamificação, que também ajuda bastante. Daí aqui, ó, introdução a SQL. Então, o grande lance desse item aqui, tem outros itens também, é a abordagem que você tem para trabalhar com esse assunto. É no nível mais iniciante, vamos dizer assim, ele vai abordar o assunto como alguém que realmente está conhecendo dessa linguagem de programação para banco. Então, muito das abordagens que tem, dos desafios que são propostos, você consegue desenvolver, mesmo que você não tenha um conhecimento profundo na área de desenvolvimento. Então, você consegue aí resolver as tarefas, criar tabela, fazer consulta. Ele chega até o item de você trabalhar com a parte de um projeto, né, vamos dizer, na parte de implementação de segurança, que na verdade é você colocar alguns itens aí de configuração em cima vamos dizer assim, da sua estrutura de banco. Não é nada muito refinado assim, mas é o suficiente para você fazer algumas validações de registro, algumas coisas do gênero aqui, inclusive, que é abordado de maneira, vamos dizer assim, feito alguns comentários aí no material que vocês têm dentro do AVA, mas aqui você consegue ter exemplos mais, vamos dizer assim, mais pontuais. Então também vale assim você investir algum tempo para poder implementar e utilizar desses recursos. Lembrando sempre, pessoal, que é o seguinte: todo conhecimento ele é válido
E no caso de vocês, que tá na parte de informação, você consolidar esses conhecimentos, você dar um certo pedigree para esses conhecimentos, acaba sendo bastante interessante, principalmente porque acaba dando para você subsídios para que você efetivamente valide o seu conhecimento dentro dessas áreas de atuação. Então, em termos simples, significa isso, né? Você acaba endossando o conhecimento que você tem adquirido durante as aulas. Então, além daquilo que você já vai adquirir, que está adquirindo, na verdade, durante o curso, com essas complementações, você consegue evidenciar que você, vamos dizer assim, se estendeu e se aprofundou dentro do assunto. Então, para isso também tem outros, vamos dizer assim, outras ferramentas que você pode utilizar para isso, como, por exemplo, alguns cursos da Fundação Bradesco, tem alguns cursos que você pode fazer que também falam da parte de banco de dados dentro do site da Cisco. Na Cisco é mais a parte estrutural, mas algumas coisas lá, mais a parte de programação, por exemplo, você acaba tendo acesso para trabalhar. Então, vale a dica nesse sentido. Fala, Isaac, pode falar. Professor, então, será que existe o site, por exemplo, o site do Santander, existe um site acadêmico igual ao do Bradesco, que oferece cursos relacionados à área de desenvolvimento de sistemas e TI? Olha, o que eu gosto de recomendar para o pessoal é esse daqui, ó. Para quem está, vamos dizer, está querendo validar o conhecimento, é esse daqui da Fundação Bradesco, que inclusive quando você fala de banco de dados, ele tem uma trilha e só fala de banco propriamente dito. Então, cadê aqui? Aqui, ó. Administração de banco de dados. Então, você tem aqui algumas trilhas, né, de informação que vale muito a pena. Esses daqui da Fundação Bradesco, eles são, vamos dizer assim, mais iniciantes. Agora, tem uns que eles são mais, vamos dizer assim, um pouco mais refinados, mas eles já, vamos dizer assim, eles mesclam banco de dados com desenvolvimento. Então, você tem a Fundação Santander, que oferece, o Bradesco oferece, e um que também oferece bastante coisa nesse sentido é esse daqui, ó. Vou deixar o site aqui para vocês darem uma olhada. Esse Escola do Trabalhador, ele também tem tem várias trilhas que você consegue trabalhar, principalmente na área agora, né? Eles sofreram algumas atualizações, então vale muito a pena você se cadastrar nesse site, principalmente porque ele tem cursos tanto de nível básico quanto já de nível intermediário e avançado. E a grande sacada é assim, né? Você consegue, se você já vai fazer faculdade ou já está fazendo faculdade, e lá eles pedem horas complementares, tanto o site da Fundação Bradesco quanto da Escola do Trabalhador, as horas que você obtém lá dos certificados valem, para a grande maioria das universidades, valem como horas complementares. Então, dependendo do curso, você precisa fazer lá 80 horas, 60 horas de atividades complementares. Então, nesses sites, você consegue aproveitar essas horas de curso e colocar como evidência aí para complementar essas horas complementares aí, para complementar não, para evidenciar essas horas complementares que a universidade pede. Então, tem uma série de itens aqui, inclusive essa parte de administração do Azure, análise de segurança, análise de dados. Essa parte de análise de dados é bastante interessante, porque fala tanto da parte de SQL, como também fala de Power BI, entre outros itens que são bastante interessantes. E aqui, falando sobre banco de dados voltados para a nuvem.
Então, essa parte, essa trilha aqui de cientista de dados, que vem desde essa parte aqui de analista, passando para engenheiro e a parte de cientista, é muito legal você, vamos dizer assim, você se aprofundar nisso, para que você consiga ter uma visão mais direta, vamos dizer assim, mais direta não, mais aplicada do que é você efetivamente trabalhar com banco de dados e hoje, né, trabalhar com isso voltado para a ciência de dados. Apesar de às vezes parecer que são coisas distintas e desvinculadas, a parte de ciência de dados e banco de dados, parece que uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas você só tem ciência de dados por causa do banco de dados, porque senão uma coisa não existe sem a outra. Mas isso são complementações. Vindo aqui no nosso ambiente de aula, agora nós estamos aí próximos já das nossas próximas agendas, né, que a gente já está aí na agenda 4. Aliás, terminamos a agenda 4, a gente está na agenda 5 agora. E vocês vão receber já no Correio Técnico, inclusive já está aqui disponível também, dentro do Correio Técnico, a gente já vou repassar isso para vocês depois. O aviso das recuperações, do período de recuperação, né? Então, estou muito contente com a turma, no sentido assim que são poucos que vão precisar fazer isso, e mesmo assim são em situações bastante pontuais. A maioria do pessoal aí está firme e forte, estão conseguindo aí desenvolver as atividades, entregar. Vale aí algumas explicações. Bom, a gente está aqui na agenda 5, a gente está ainda nesse aí, está dentro do prazo de entrega ainda para poder trabalhar. Então, a data limite, né, até dia 9 para entrega disso. Então, está aqui, a gente ainda está dentro do período, lembrando que hoje ainda é dia... Nós estamos aí no dia 6, então tem até segunda-feira, isso? Segunda-feira, para poder entregar a atividade até meio-dia. A atividade proposta está aqui no fichário, né? Que é proposto, onde a ideia aqui... Bem, qual que é o exemplo? Talvez não tenha ficado muito claro, mas vou dar um exemplo bem bobo. Se você já brincou da língua do P, esse código em Java que você tem que escrever é mais ou menos isso. Você coloca lá uma frase, ele vai colocar o P e vai apresentar a nova cifra com o P. Então, você coloca lá, que nem o exemplo que está aí, CPS, daí você vai usar a língua do P para falar, daí vai ficar PC, PP, PS, como resultado. Só que no caso aqui, o que vai acontecer? O que seu programa em Java tem que fazer? Quando eu digitar qualquer string, ele vai separar essas strings. Na verdade, ele não vai separar, ele só vai mostrar uma tela mostrando confirmando aquilo que você digitou, transformando isso em código ASCII, somar a esses números, no caso desse exemplo, somar 10, converter eles para ASCII de novo e apresentar o resultado. Então, quando eu digito CPS e aplico essa cifra, a nova palavra que surge encriptada é MZJ. O seu arquivo em Java tem que fazer isso. Então, quando você vai gerar o arquivo, vai fazer esse tipo de coisa, vai gerar o código, vai fazer esse tipo de coisa, é esse o resultado que a gente espera, né, daquilo que você, no material que você vai entregar, é isso que eu espero que vocês consigam entregar. Na verdade, essa tarefa, ela pega aqueles conceitos de segurança que está sendo comentado durante o material de estudo e dando uma aplicação prática para esse conceito. A gente fala de tudo segurança, qual é a sua postura, conduta, mas você, como desenvolvedor, como é que você pode implementar esse tipo de coisa? Esse tipo de atividade é a atividade mais atômica que eu posso implementar como desenvolvedor para trabalhar com cifra, para trabalhar com segurança, como transporte e transformação de informação. Quer dizer, eu dou uma camuflada na informação do jeito que só quem conhece a cifra consegue decifrar esse texto. Fala, Isaac.
Professor, então, para configurar, né, o que a Agenda 5, nesse caso, né, tá pedindo, precisa usar o NetBeans, né, que é normalmente um ambiente de linguagem Java. Isso. Você pode usar outros ambientes. No meu caso, para validar a sua atividade, se por algum motivo você não tem o NetBeans instalado, ou não consegue, ou não tem acesso, você pode usar de algum emulador online, por exemplo, esse daqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, esse daqui é um exemplo que eu fiz aqui, bem simples, dessa atividade. Então, esse ambiente aqui é um ambiente online, ele não gera um executável, tá? E ele também não gera uma interface gráfica, né? Ele não tem isso carregado. Então, esse é bem, vamos dizer assim, ele é bem rudimentar, mas vamos supor que, sei lá, por alguma situação você não tem recurso, o acesso que você tem é bem modesto. Então, aqui, ó, esse código, ele faz aquilo que está sendo pedido lá pela tarefa. Então, aqui eu abro essa biblioteca, né, a biblioteca Scanner, para poder capturar dados de teclado. Aqui, abro a minha variável, né, abro aqui a minha função, string, void main. Aqui, eu peço para o usuário colocar um texto, leio essa informação, vejo o tamanho dela, coloco isso num vetor, faço o cálculo disso e adiciono mais 10 nesse pedaço aqui, ó. Vejo o tamanho da palavra, né? No caso específico desse daqui, né? O meu vetor vai ser do tamanho o tamanho do meu vetor vai ser construído para o tamanho da palavra que eu digitar. Se eu digitar um string de 3, o meu vetor tem 3. Se eu digitar 10, ele vai ter 10. Então, ele vai aumentar e diminuir conforme o tamanho da palavra que eu vou digitar. Aqui mostra, daí como resultado aqui ele vai mostrar a palavra resultante, o resultado disso, e aqui ele mostra na tela o resultado disso e encerra o programa. É isso que esse meu código Java faz. Então, no caso desse ambiente, lembrando que esse ambiente aqui é um ambiente bem simples, tá? É um emulador bem simples. Você pode criar uma conta, inclusive, para salvar isso, mas isso aqui é bem, bem simples. Se eu mando executar, uma vez que eu executo, daí ele fala assim, ó, digite o string que eu quero digitar. Por exemplo, eu vou digitar o meu sobrenome aqui, Amorim. Daí ele mostra qual que é o resultado disso. Aqui eu fiz de uma forma simples, só para vocês entenderem qual que é na hora que espreme, o que essa atividade tem que fazer. Daí ele mostra, ele transformou esse string Amorim em código ASCII, então cada caractere tem um código, somei 10 a cada valor decimal desse caractere, e depois eu fui buscar na tabela ASCII o correspondente. Então, por exemplo, o correspondente decimal aqui do A, somei mais 10, e o resultado que dá, quando eu vou buscar lá na tabela ASCII, corresponde ao K. E isso com os demais. E, inclusive, ó, quando eu digito R, o correspondente em ASCII é o pipe, que é esse traço aqui, ó. E SW. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 caracteres, 5 caracteres. Entenderam até aqui? Entendi, professor. Então, é isso que vocês têm que apresentar na sua tarefa. Para que ela fique completa, é interessante que você informe o código e a imagem, né, o resultado daquilo. Então, você entrega o código em Java e uma evidência que o código funcionou. Um print da tela, por exemplo, para evidenciar que essa tarefa foi feita. Eu mando o código em Java, né, salvo ele, posso mandar em TXT, posso mandar em, enfim, .jar, tanto faz. E mando uma imagem com o resultado disso. Ou um videozinho, que vocês acharem mais interessante. Daí eu consigo avaliar a sua tarefa e, estando correto, a menção está garantida lá com sucesso. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Professor? Pode falar.
Então, será que dá para fazer a atividade da Agenda 5 no VS Code? Dá. O único cuidado que você tem que tomar é que no caso do VS Code, deixa eu abrir aqui, só um momentinho. Está carregando aqui, só um momentinho. Eu tenho o VS Code instalado aqui no meu computador. Só toma cuidado na hora na hora que você for abrir aqui o seu projeto. Tá? Na hora que você abre o projeto aqui ou aqui, escolher, né, a linguagem correta e ver se está instalado, né, no seu computador os seus respectivos componentes. Que aqui eu uso o VS Code para fazer programação mobile. Então, por isso que você está vendo aí na sua tela o Expressif IDF, que é a extensão do VS Code para programação de dispositivos mobile. Eu tive que instalar isso no meu VS Code para conseguir programar diretamente nessa interface, fazer a programação para sistema embarcado. Daí, se você vai lá, precisa trabalhar com um novo projeto, você pode vir aqui, né, vir abrir ou criar um novo arquivo, ou você vir aqui e fazer um fork de projeto, daí vai depender do que você quer fazer. Vamos supor que você queira abrir um novo arquivo. Daí você pode abrir um projeto em Java. Daí eu venho aqui, ó, New Java File, daí ele já abre. Como eu já tenho isso instalado no meu computador, daí ele já abre aqui, ó, já do jeitão para trabalhar. O public case main, e a partir daqui, né, dentro dessas chaves, eu já escrevo meu código. Tanto que se eu pegar lá aquele código que eu criei online e colocar aqui dentro do public main class, do public class main, ele vai funcionar. Então, é uma das maneiras que eu tenho para trabalhar com Visual Code. Mas para quem já tem facilidade para isso, tal, pode trabalhar sem problema. Lembrando que na tarefa, assim, a tarefa pede para você fazer em modo visual. Mas se por algum motivo, por alguma razão, o equipamento que você tem não tem lá as bibliotecas, ou é muito modesto, ou, enfim, por alguma razão, você não tenha como fazer no modo visual, eu também aceito que você faça em modo CLI, em modo caractere, como eu mostrei aqui para vocês, tudo bem? Então é só para deixar claro. Mas é uma coisa, no meu caso em específico, eu aceito os dois, porque vai me mostrar que você conseguiu desenvolver a tarefa e atender o que foi pedido. Independente se for em modo visual ou também em modo texto, modo terminal. Então, vale aí você fazer a tarefa e conseguir aí trabalhar de forma a atender essas demandas que estão sendo solicitadas. Tá? Então, pode fazer sim no Visual Code. Beleza, professor. Valeu, obrigado. Nada. Bem, continuando aqui. Então, é isso para a agenda 5. Na agenda 6, então prestem atenção aqui que na agenda 6, que ela também já está disponível, ela tem algumas orientações que são pertinentes aqui para a gente trabalhar. Bem, já está aberto lá o fórum da agenda 6, então vocês vão ter que ir lá no fórum de vocês, está aqui aberto. Quando vocês entrarem aqui na agenda 6, vocês vão ver uma tela diferente, onde na agenda 6 de TI, vocês vão usar uma interface chamada Padlet. Essa interface Padlet, que é essa daqui, ela é uma interface, é como se for, ela é de forma simples um quadro de avisos, um mural de avisos, onde você consegue colocar publicações. Então a ideia aqui é você publicar nesse mural, que várias pessoas conseguem acessar esse mural,
onde a ideia aqui é você publicar um mural onde você explique em detalhes e de forma ilustrada como você implanta os patches de segurança em uma rede. Então você, na Agenda 6 tem lá todo o conteúdo falando de segurança, recursos, mecanismos que você pode utilizar para mitigar falhas de segurança, e você vai desenvolver um roteiro e ilustrar esse roteiro de como você pode implementar esses patches de segurança, né, verificar vulnerabilidades, corrigir, e quais são os procedimentos ou quais são as dicas para você implantar esses patches de segurança em uma rede. O cenário que é colocado assim, você tem uma rede com vários dispositivos e equipamentos, e você precisa implementar alguns patches de segurança, seja para sistema operacional, seja para os protocolos de rede, seja para aplicações que são utilizadas desse ambiente compartilhado. Então, como é que você faz isso? Assim, como é que você cria um guia e mostrando e explicando para quem usa dessa infraestrutura a necessidade e como a efetiva implementação desses recursos? Então, você vai criar lá no fórum, tem a implementação, então quando você clicar aqui, no fórum você não vai conseguir publicar. Então, você tem que publicar aqui nesse item. Quando você clicar aqui, ó, você consegue efetivamente o quê? Abrir o seu post para conseguir lá criar o seu, vamos dizer, criar o seu mural, o seu aviso no mural. Como essa atividade vai ser avaliada da seguinte forma: eu vou verificar se você publicou, o assunto tem sentido, se você consegue, se você ilustrou, se a informação é pertinente, e se pelo menos mais 2 colegas seus comentaram que você publicou. Com esse recurso, né, usando desses critérios, você tem como atingir, né, validar, eu tenho como eu validar que a tarefa foi executada com sucesso. Tudo bem? Então é isso que você vai ter que mostrar aí nessa atividade 6 que está sendo proposta. Então, qual que vai ser o caminho, né, para você achar, para você ver isso daí? Quando você for lá na sua aula, deixa eu mostrar aqui. Vem aqui no seu as aulas. Vai estar lá na agenda 6 de tecnologia da informação, cenário da aula. Aí você tem lá um momento de reflexão, que vai explicar lá, né, as questões de segurança. Daí você tem lá a justificativa de você trabalhar com esse assunto. Itens para você se aprofundar no tema, então leiam esse material, é importante que vocês leiam isso, né, falando sobre essas características. E aqui você tem as aulas de apoio, são os materiais que a gente tem aí de vídeos para você assistir, materiais de consulta que você precisa para trabalhar. Tem um material que também eu vou colocar aqui no chat, que é um material bastante interessante, é o CertBR, cert.br, esse cara aqui. Esse é a fonte, quando você fala de segurança na internet, quando você quer ter uma ideia do que significa isso de forma bastante contundente, inclusive dentro de uma linguagem bastante acessível, consulta esse material, se aprofundem utilizando desse material, e como diz o molecada aí, é sucesso. Você vai conseguir aí ter bastante subsídio para trabalhar, porque ele traz uma abordagem que é uma linguagem que fala sobre segurança sem ter aquele formalismo, aquele tecnicismo que normalmente envolve esses assuntos, né, envolvem esses tópicos. Então, consulta, esse material já está atualizado, então podem consultar toda essa parte aqui, inclusive explorem e
vamos dizer, se estenda, se aprofunda no assunto, tem bastante coisa aqui interessante para você explorar, inclusive indo nessa parte aqui que fala sobre a parte de internet segura, falando como é que é essa em função do nosso perfil cotidiano, o que significa, e para cada tipo de perfil, se a gente pensar, por exemplo, num perfil técnico, então, o que significa essa situação aí de trabalhar com a internet, o que significa isso no cotidiano de trabalho, você tratar aí de ter uma internet mais segura? Como você implementa isso? De que forma isso pode ser tanto praticado no que diz respeito à maneira com que você lida isso no seu dia a dia, como você consegue implementar isso nas suas práticas cotidianas, no seu trabalho, dentro do contexto com o qual a gente trabalha aí no uso desse mundo conectado que a gente que a gente vivencia o tempo inteiro. Um outro aspecto que tem, né, que é o fórum. Então, quando você clica aqui, você vai ser direcionado aqui para o fórum, atividade 6, você vai cair nesse item. Lembrando que o que você vai ter que apresentar no fórum não vai ser editado no fórum. Então, se você tentar responder aqui, ó, você não vai conseguir. Você só vai conseguir editar, criar lá suas respostas, né, montar o seu painel dentro desse item aqui, né, que foi criado no Padlet, e você aqui clica 2 vezes e você vai direto lá para a plataforma. Daí o que vai aparecer para mim? Vai aparecer sua postagem aqui. Lembrando, você tem que fazer é um cadastro simples, né? Porque não adianta ter postar assim. Você criou seu post aí. Daí, um dos critérios, né, de avaliação para validar a sua atividade é que pelo menos outros 2 colegas comentem o que você falou. Olha, legal, gostei do assunto. Olha, interessante. Ó, fiz isso. Ó, também já fiz esse tipo de prática. Tem que ter pelo menos 2 pessoas comentando. Mas não pode ser anônimo. Tem que ser pertinente, né? Tem que ser gente da turma, mesmo que sejam outras pessoas. Comentei com um colega de outro curso, mas tem que ter pelo menos 2 colegas aí para validar essa postagem. E você tem que aparecer na postagem também. Por isso tem que se cadastrar na plataforma para que o seu post não apareça lá como um post anônimo. Porque esse tema da anônimo não sei de quem é. E se eu não sei de quem é, não tem como eu atribuir nota. Aliás, não tem como eu atribuir menções. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Do pessoal que está aí presente, está conseguindo me acompanhar? Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Tá de boa, professor. Então tá bom. Ótimo. Bem, outro item aqui, né, que faz parte aqui da aula, né? Tem algumas outras atividades para você ampliar os horizontes, que também são outros materiais que valem a pena você dar uma lida e também ter algumas acessos. Então, esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês é esse site que está aí disponível no chat de vocês. E esses materiais aqui também valem para vocês trabalharem. Tem um outro também, para se aprofundar nesse assunto, que é esse cara aqui, ó. SRP. Esse site aqui, ele é muito, muito bom. Eles não te dão muitos conteúdos gratuitos assim para você, eles dão algumas degustações, mas a qualidade desse material é muito bom para você, tanto se aprofundar no assunto, né, efetivamente, como também você ter uma noção bastante sólida sobre determinados temas, principalmente na parte de programação e também na parte de segurança em redes ou voltadas para programação. Então, vale aí o tempo investido na leitura dos materiais que são disponibilizados. Claro, né, tem a parte de cursos e tal, mas se você explorar aqui o site, aparecem alguns itens que são tipo degustação para você trabalhar. Então, vale aí o seu tempo para poder implementar, para poder pesquisar esse tipo de coisa. Bem, um dos aspectos, né, vou
Posso compartilhar aqui um momentinho? Para a gente conversar um pouco. Bem, voltando aqui, né, na nossa conversa, é muito relevante, pessoal, entender o seguinte: a gente está aqui, já estamos na 6ª agenda, a gente já tem vencidos aí pelo menos 1/3 aí do nosso semestre, vamos dizer assim, um pouco mais de 1/3 do semestre a gente já venceu. Então, vale você ter como meta pensar no seguinte: esse é o momento em que você faz as suas entregas, que você faz faz o melhor com aquilo que você tem em mãos. Uma das coisas que eu vou pedir para vocês, talvez um pouco de paciência, que como eu tenho assim, um volume grande de itens, talvez eu não consiga de forma imediata responder vocês para algumas dúvidas, mas você pode ter certeza que eu vou responder. Nessas últimas semanas aí que tive alguns imprevistos e acabei atrasando algumas coisas, mas eu já consegui atualizar as agendas, estou aí atentados para os prazos, mas não se preocupe. Dentro do tempo específico eu vou lá e atendo todas as chamadas, interrupções, e fiquem à vontade de vocês fazerem comentários, mandar no Correio Tech, mandar por e-mail as suas reivindicações, etc., que eu tendo a disponibilidade, eu respondo assim o mais rápido que eu puder dentro daquele assunto e coloco as observações daquilo que foi feito, ou dependendo das argumentações que vocês apresentarem, não tenho problema nenhum com relação a reavaliar, fazer a reavaliação da menção, para que eu possa aí verificar se realmente, poxa, eu não me atentei para isso, ou, enfim, a gente consegue aí conversar a respeito disso, porque você pode ter certeza, o intuito de nós, não só meu, como de todos os professores, é sempre dar o aporte necessário para que você passe por essa jornada da melhor forma possível. Nenhum de nós, assim, eu posso dizer por mim, mas nenhum de nós assim, tem o intuito de prejudicá-los de nenhuma forma. Então, a ideia não, né? O objetivo principal é que você consiga transformar esse conjunto de informações em conhecimento aplicado, que você consiga, a partir desse conhecimento aplicado, desenvolver suas habilidades e competências dentro dessa área de estudo. Esse é o nosso foco principal, não só para mim, dentro do meu componente em específico, como eu posso dizer assim, de forma tranquila, que é dos outros professores também. Tá joia? Então, tendo dito isso, segue as orientações aí, estamos caminhando para a nossa agenda 6, que já está disponível. Qualquer dúvida, sugestões, observações, estou aqui disponível para vocês poderem, para a gente entrar em contato. Se vocês tiverem dificuldades, assim, às vezes em acessar a plataforma por causa do e-mail institucional, alguma coisa do gênero, tem o uso do Correio Tech, que eu estou sempre acessando lá, reforçando que os meus horários de tutoria são às segundas-feiras, das 13h30 até às 17h30, às quartas-feiras, das 14h30 até às 15h30, e às sextas-feiras, das 13h30 até às 17h30. Tá? Então, esses são os meus horários de tutoria. É onde eu vou estar disponível para responder, para poder enviar. E no caso dos plantões, vai ser sempre das 16 às sextas-feiras, salvo um ou outro perrengue que acontecer, mas daí eu aviso para vocês, mas das 16h15, mais ou menos, das 16 às 17, ou das 16 às 17h30, talvez a gente estique um pouquinho, se tiver necessidade aí, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer que nem hoje, né? Fiz uma demonstração aqui rápida do que precisa fazer na agenda, o que vocês têm que entregar e etc. Então, sintam-se à vontade aí para entrar em contato. Para aqueles que estão aqui online, agradeço a presença, conto com vocês nos próximos plantões. Para aqueles que vão assistir depois, agradeço também a sua participação e fica o canal aí disponível para a gente entrar em contato e fazer um trabalho bom aí no decorrer desse modo. Então, agradeço a presença de vocês. A gente se vê na próxima aula aí, no próximo plantão. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, professor. Até mais. Até.